Patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank, invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Sou o Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande. Nós hoje temos uma proposta diferente e de extremo interesse da comunidade, da sociedade, e estamos trazendo aqui de volta dois queridos amigos, dois professores, dois pesquisadores, dois cientistas que trabalham diretamente na questão da mobilidade elétrica e transição energética. Semana retrasada, conversamos aqui com o professor Mário Martins, né, que é um gênio em motores, disse assim, onde tem motor eu estou. Aviação, vou lá. E a minha querida Luciane Neves, foi uma das primeiras entrevistadas e é também uma cientista extremamente preocupada com a mobilidade elétrica, pioneira no Brasil. Ela puxa projetos, ela tira da caixa preta projetos e surgiu a ideia de a gente conversar justamente sobre mobilidade. Nós temos Santa Maria, tem mais de 100 mil veículos. Vamos ficar só em Santa Maria, 100 mil veículos, deve ter uns 200 mil motoristas. E a pauta é muito quente, a pauta é muito... no momento que se tanto discute a questão da mobilidade, da preservação ambiental, de recursos naturais, de combustíveis alternativos. E nós aqui na UFSM temos dois cientistas de padrão internacional, conhecem muito. Então essa é a nossa proposta hoje. Difícil para mim conduzir, até eu pedi todo um script aqui, né, porque os dois são engenheiros, e eu vou seguir mais ou menos um script para provocar vocês nessa questão. Bem-vindo, Lu, obrigada, sempre chique. Mário, queridão. Muito obrigado pelo convite. Até eu não fiquei sabendo que tu também fez o NPOR no Parque de Moto, né, onde foi aos teus 18 anos, foi uma inspiração para ti, né, a mecânica que tu aprendeu lá no Parque de Moto. Bem interessante, bem interessante. Bom, olha só, aqui o script. No programa de hoje vamos falar sobre o futuro da mobilidade no Brasil e no mundo. Carros elétricos, híbridos, que eu sou apaixonado, biocombustíveis e novos tipos de motores estão transformando a forma como nos movemos nas cidades e nas estradas. Professora Luciane Neves, engenheira eletricista, especialista em impactos dos veículos elétricos nas redes de energia e infraestrutura de recarga e transição energética. É a pura energia, né, Lu? Professor Mário Martins, gurizão, talento, engenheiro mecânico, especialista em motor. Fala o currículo dele, eu já fui meia hora do outro programa. Especialista em motores a combustão, combustível, sistema de propulsão e geração de energia. Papo maravilhoso. O objetivo, então, do programa contextualizar o público sobre a transição energética no setor de transportes, onde nós estamos incluídos. Então já vamos começar com a Lu. Quando falamos de mobilidade mais limpa, Lu, é importante entender o que exatamente estamos tentando reduzir. Existem dois tipos de emissões que afetam o planeta. 1 e 2. A gente tem as emissões na origem, né, onde você está produzindo energia elétrica, e você tem emissões que são aquelas decorrentes do que a gente tem nas cidades, né, professor? Acho mais ou menos isso aí, né? Então, quando a gente fala em transição energética,
é importante que a gente veja onde nós estamos exatamente querendo atuar. Nós estamos querendo atuar nas fontes de geração, que devem ser mais limpas e, consequentemente, transformar, né, a matriz elétrica e energética de um país para uma matriz mais limpa, com fontes renováveis, ou nós estamos nos posicionando em relação às emissões locais, aonde a gente quer também uma redução, né? E a transição é o que o nome já diz, né? É um processo de mudança e transformação que a gente não tem que ter aquele extremismo que muitas vezes se vê hoje, né? De você dizer assim, tudo vai ser eletrificado de uma hora para outra, de um dia para outro, e sairmos de uma situação em que não tínhamos nada eletrificado, obviamente, né, lá no início do século passado, para situações agora em que nós vamos ter tudo eletrificado, né? As mudanças acontecem de forma gradual, né? E nesse contexto é que as nossas pesquisas acontecem, né? Eu procuro olhar o viés do impacto que essa transformação está causando e dos desafios que ela traz e das oportunidades, principalmente, né? Porque tem situações em que a gente acaba se deparando com inovações que são muito radicais, são inovações disruptivas, literalmente, né? E outras situações em que a gente precisa ter uma mudança que envolve conscientização política, conscientização técnica, conscientização regulatória, né? Então, assim, o desafio é grande para que a gente, de fato, faça essa transição. Mesmo o Brasil sendo um país que predominantemente, né, praticamente 90% da nossa matriz elétrica ela é limpa, a gente tem o desafio de manter essa matriz limpa, mas de descarbonizar as cidades, as estradas, né, termos transportes que não são só de carros, né, transporte de barco, rodoviário e assim por diante, né? Onde é que saiu que eu não te perguntei da outra vez, onde é que saiu esse interesse por esse segmento tão novo? Quando tu começou era muito novo. Sim, quando nós começamos, nós não tínhamos nenhum eletroposto aqui no Rio Grande do Sul, né? O primeiro foi instalado decorrente do projeto que nós desenvolvemos, de um projeto de pesquisa e desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica. Para mim, nas minhas pesquisas, o carro elétrico ele é um elemento de geração distribuída. Então, ele é um Distributed Energy Resource, né? Uma fonte de geração distribuída. Um vetor, né? Exato, porque o carro, embora ele transporte as pessoas, o carro elétrico, ele vai se conectar em algum ponto e ele vai impactar a rede naquele ponto. Mas o carro, ele não apenas ele se conecta e recebe a energia como carga, o carro pode devolver essa energia para a rede, né? Então, ele também é um armazenador. E quando a gente olha as situações que a gente tem hoje, em que você tem regiões da rede elétrica, vamos dizer assim, sistema de distribuição, em que eu tenho excedente de geração, né? Solar, fotovoltaica predominantemente, em locais da rede elétrica onde eu tenho falta ou necessidade de ter mais geração, porque a carga ali está muito elevada, porque eu tenho problemas de tensão, porque eu tenho problemas de sobrecarga de equipamentos. Então, a gente começa a ver que a energia ela pode ser vista como algo sob demanda. E o carro ele se presta muito bem para isso, porque o carro eu posso deslocá-lo para o local em que eu necessito de carga, porque eu tenho geração sobrando, e se eu tiver essa geração sobrando e eu não tenho carga, eu corto essa geração. E isso está acontecendo aqui no Brasil em nível de transmissão. No Nordeste, grande parte da geração eólica ela tem ficado desligada, né? Então, assim, chega a situações... Até um estresse, né? Exatamente, né? Então, esse corte de uma fonte renovável é um absurdo, porque é um investimento. Alguém investiu ali. E se você investe numa geração, ela tem que fazer o quê? Ela tem que gerar, né? Esse é o objetivo de quem está investindo em geração, que ela gere. Mas, para isso, ela precisa ter como ser transportada e como ser utilizada.
Então você tem geração e você não tem o transporte associado, mas você em algum ponto tem carga, né? Talvez não naquele local onde ela está sendo gerada, mas em outros. Então, olhando assim do ponto de vista de transmissão, a mobilidade elétrica, essa que a gente está falando, ela não tem um efeito direto, mas ela acaba tendo um efeito secundário no momento em que eu estou mudando a minha forma de abastecer, né, de levar energia às cargas ou de entregar energia à rede através das baterias dos carros na distribuição. Então, se eu começo a afetar a distribuição, eu acabo tendo impacto na transmissão, né? E todos esses elementos aí, eles acabam se conectando. Carros elétricos, geração solar fotovoltaica, geração eólica, armazenamento de energia em baterias, geração hidráulica, geração a biomassa. Isso tudo envolve recursos energéticos distribuídos, né? Então, o carro elétrico, eu comecei a trabalhar com o carro elétrico, não no sentido do motor elétrico propriamente dito, que não é a minha área de expertise, mas do impacto que esse carro, ou que esse conjunto de carros, né? Se a gente pensar no estacionamento, se a gente pensar na universidade, quantidade de carro que a gente tem na universidade, se esses carros passam o dia ali, num sistema de transação de energia com a rede inteligente, eu posso monetizar isso, eu posso oferecer serviços ancilares para a rede, auxiliares, né, para a rede, enfim, tem uma série de aplicações, né? E tu nota, né, que o foco da mídia é o carro em si, né, essa economia nova que está gerando em cima importações maciças da China, tributação, mas essa leitura no andar de cima que tu estás fazendo já há muito tempo, né, falta chegar aqui na base, né, essa conscientização maior, né? Mas eu queria passar para o Mário, né, Mário? Por isso escolher um carro elétrico, híbrido, flex ou movido a biocombustível depende também do tipo do impacto ambiental, né? Exatamente. A primeira coisa que é importante é fazer uma distinção, que muitas vezes isso não é conhecido nem por quem faz as leis e regulamentações, né? Existem dois tipos básicos de emissões. Emissões de gases poluentes e de gases de efeito estufa. Tá? Então, a emissão de gás poluente, se eu tenho um carro com motor a combustão e eu estou dentro de um ambiente fechado, por exemplo, eu corro o risco de morrer por intoxicação por monóxido de carbono. Sim. Tá? Monóxido de carbono é um poluente. Ou seja, poluente é aquilo que de alguma forma atua como se fosse um veneno para a gente, a depender da quantidade. Tá? Então, aí a gente tem poluentes, então, que são os que de alguma forma podem levar a problemas de saúde até a morte, e o gás de efeito estufa. Tá? O gás de efeito estufa ele é de efeito local. Se eu produzir aqui, ele afeta o planeta inteiro. Se eu produzir aqui, ele afeta lá na China, Austrália, Estados Unidos, afeta o planeta inteiro. Tá? Então, gás de efeito estufa eu gero toda vez que eu queimo combustível fóssil. Qualquer derivado do petróleo, derivado do carvão, tá? Gás de xisto, etc. Se eu pegar qualquer fonte carbonífera que está debaixo da terra lá e queimar e jogar na atmosfera, eu estou produzindo aquecimento global, efeito estufa. Tá? Então, isso é a imensa maioria das emissões produzidas por um motor a combustão. Tá? Os poluentes são menos de 2% de tudo que é emitido. Esses têm um efeito local. Certo. Tá? Esses afetam diretamente. Tá? Então, se eu troco um veículo a combustão por um veículo elétrico, eu terminei com efeito local. Tá? Então, numa cidade grande, muito poluída, tá? É uma solução muito efetiva de eu limpar a cidade nesse sentido. Né? Claro que, aonde eu vou estar gerando, eu tenho que tomar cuidado. Né? Na termoelétrica, eu posso estar gerando poluentes e gás de efeito estufa. Se a fonte for Não renovável, fonte fóssil. Fonte fóssil. Né? Se a fonte for renovável, eu ainda posso ter emissão de poluentes, mas não de gás de efeito estufa mais. Né? Então a gente tem que ver o que a gente está escolhendo. Né? Se eu pegar, por exemplo, andar de carro elétrico na China, eu estou produzindo um horror de efeito estufa, porque a matriz elétrica da China é extremamente dependente de combustíveis fósseis. Tá? Se eu não me engano, é 70% fóssil a matriz elétrica da China.
né? Ao contrário da nossa, né? Que é exatamente o Exato. contrário. Tá? Então, mas de qualquer forma, né, eu ainda tenho aquela parcelinha que não é renovável, que eu tenho que trabalhar com aquilo. Isso. Né? A gente tem que tentar reduzir aquilo. Uhum. Né? Então, mas o que acontece? A parte de poluição local, tá, a gente se substituir por veículo elétrico, a gente elimina essa poluição local do que advém do motor. Depois tem outras fontes, freio e tudo mais, que aí tem um debate aí, tá? Mas a parte de poluição local do motor a combustão, a gente termina a hora que botar um veículo elétrico. Tá? No entanto, hoje em dia, com os controles de emissões que a gente tem agora, tá, a gente também é praticamente zero, a gente não detecta mais. A gente vai em laboratório, vai abaixo do limite de detecção dos equipamentos com sistemas de tratamento de emissões. Bem, só que aí, o que acontece? Em geral, e muitos legisladores colocam todas as emissões no mesmo pacote. Não distingue o que é gás de efeito estufa do que é gás poluente. Né? Aí, por exemplo, na hora de tributar, né, tributa frequentemente o veículo elétrico como zero emissões e dá um baita benefício fiscal. Isso não é uma advocacia contra, ele tem que ter, vai ter, cada vez mais vai ter a sua penetração ali. Só que a coisa tem que ser bem escolhida. E o híbrido, e o etanol, e as soluções nacionais? Né? Como que a gente tributa individualmente, como que faz a formação do preço desses produtos de uma forma justa para o meio ambiente e adequada à realidade, por exemplo, do Brasil, que é completamente diferente da realidade na China ou da realidade na Europa, do ponto de vista da matriz energética e também da matriz elétrica. Né? Então, a solução no futuro ela vai ser local, é o que os números estão dizendo, que as soluções vão ser locais. Né? Por exemplo, não adianta eu querer que a Europa tenha etanol em larga escala, porque não tem como. Né? Por outro lado, a gente tem um horror aqui. Né? Temos o biogás. O biogás, antes de mais nada, é uma solução de saúde pública para o Brasil. Se nós captarmos todo o resíduo sólido urbano, todo o esgoto sanitário e tratarmos adequadamente, coisa que pouquíssimos municípios no Brasil fazem, pouquíssimos, a gente fala assim, menos de 100. Em Santa Maria, menos de 100 Santa no Maria país tem inteiro. uma rede ainda de coleta fantástica, mas lá no final do caminho não se aproveita. Então, o que acontece? O potencial de geração de biogás, de tudo isso, se pegar e gerar biogás com isso, a gente consegue tocar 80% da frota nacional. Que loucura isso. Só que isso resolve, em primeiro lugar, um problema de saúde pública. E esse biogás, esse biometano que sai, que gera tanto do esgoto não tratado e do resíduo sólido urbano não corretamente também dispensado e tal, isso tudo, se isso vai para a atmosfera, o potencial de geração de efeito estufa do metano é de 28 a 32 vezes maior do que o do CO2. Então, a gente está mirando em reduzir, pensando em emissões do setor de transporte, olhando para a cidade e tudo mais, quando o problema é muito maior do que esse e não está ali. Aí quem está nos assistindo, né, disse, mas isso aqui, o Brasil é uma loucura, né? Quer dizer, o pessoal investiu nas eólicas, aqui no Rio Grande do Sul se investiu muito em eólicas, e investimentos privados, com subsídio ou não interessa, mas investimentos privados. Aí a matriz está pronta e não é utilizada. Aí do lado né, tem esse potencial imenso que tu está falando, né, Mário? E por que não tem políticas públicas? Parece que ninguém conversa com ninguém, que nem Santa Maria, ninguém conversa com ninguém. Até tem. O marco do saneamento, no início dos anos, se eu não me engano, é de 2010, a primeira edição, né, que obrigava, então, a todos os lixões serem convertidos em aterro sanitário. Sim. Tá? Depois, a segunda etapa, tá, que era para ter ocorrido em 2022, tá, que foi dado mais um prazo. Depois de 2022 era o prazo final. Não, agora não pode. E aí, de novo, se alarga esse prazo. Né? E aí, o que acontece? Infelizmente, no Brasil, tudo termina no rio. O sofá acaba no rio,
Não. Né? Entendeu? Tudo isso, e tudo isso gerando primeiro, polui todos os cursos d'água. Curso d'água no Brasil passou por cidade, já era. Tá? E a gente fica preocupado com emissões do setor de transporte. Uhum. Emissão do setor de transporte, a quantidade comparada com isso aí, sabe? E o nível de efeito na população, não tem como comparar. A gente está comparando um problema efetivo de saúde pública com outro que pode ser que dê problema de saúde pública. Recursos públicos não existem e o privado, que tem uma maturação longa, como esse caso de tratamentos, de usina de tratamento, que tem... tu fica vendo o potencial que a gente tem de geração de energia assim, fantástico, incalculável no mundo. E até tu falasse na semana retrasada, né, que o potencial do milho para a produção de álcool, de combustível, né, ele tem maior capacidade de geração energética, o álcool, do que a cana. São coisas que tem trigo, todos esses grãos, né? E aí agora vou para encerrar esse primeiro grupo. Fernando, obrigado, Fernando, aí, pela ajuda. Falando interessante, né? Que, o carro elétrico, a China, a frota já de carro elétrico é enorme, mas o cara está gerando, para gerar aquela energia que vai no carro, está queimando fósseis lá atrás. Assim, as informações. O Brasil tem uma posição privilegiada nesse ponto. Né? Privilegiada. Bom. Agora, a história do biogás, né? Biogás é uma barbaridade, porque se visitar os aterros sanitários, os caras tudo queimando em flare, porque não pode jogar na atmosfera, tem que é obrigado a queimar, porque CO2 é menos danoso que o metano. Uhum. Também é danoso, mas é menos danoso. Por mais que seja renovável, porque é da matéria orgânica, mas o problema é que o metano, mesmo que de origem renovável, o potencial de aquecimento global dele é muito grande. E a imensa maioria dos aterros, se viajar aqui no oeste gaúcho, oeste catarinense, Paraná, assim, cheio de aterro sanitário por lá, e aqueles enormes tubulões, tá? A gente não enxerga, porque a chama não dá para ver direito, né? Se chega perto, vai sentir a fonte de calor, tá tudo queimando e podia estar gerando energia. Tá, e aí sim, pega essa energia e bota no carro elétrico. Exato, é isso que eu ia comentar, né? Aumenta mais ainda o potencial de geração de energia limpa. Os postos da Petrobras, por falta de estrutura, né, fica queimando o gás que sai junto com o petróleo, é queimado, é jogado. Sim. Pessoal, olha só, o programa Pense Grande hoje é mobilidade elétrica e transição energética. Com esses dois talentos, a querida Lu e o Mário, estão vendo que aula a gente está tendo e como faz falta de chegar na sociedade como todas essas informações, né? A pessoa eu estou aqui contribuindo muito, estou com o meu carro elétrico e tal, mas por trás disso, essas matrizes todas, esses desperdícios. Nós já voltamos então com esse Pense Grande, com dois gênios que pensam muito grande. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado a conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo,
onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Então, estamos aqui com dois convidados muito queridos, muito especiais, a professora Luciane e o professor Mário. Nós estamos tratando de mobilidade elétrica, transição energética, mas nós vamos chegar mais perto agora do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E a dúvida das pessoas em função da mobilidade usando veículos elétricos, o híbrido que está sendo hoje assim muito apreciado, né? Os carros a combustão já estávamos indo para um caminho irreversível e hoje, né, já não é tão assim, porque as próprias montadoras, eu sei pela Ford, que perdeu bilhões investindo em carros elétricos e está voltando, né, investindo nos híbridos principalmente, e não só, a Volkswagen estão vendo que bateu num teto e precisa se revisar os processos, tecnologia, né, muitas baterias que possam durar 1.000 quilômetros, quer dizer, vamos chegar agora no nível desses 100 mil carros e 200 mil motoristas, né? Mário, tu que tem uma cancha bárbara nessa questão, e a Luciana, né, que montou, idealizou e executou, né, toda uma infraestrutura para abastecimento desses carros que no dia a dia nós estamos usando. Então ainda se compra carro, se especula muito, sabe, no oba-oba, no momento, numa oportunidade. Mário, está contigo, Mário. Então a gente está agora numa época que a gente vai ver uma coexistência de tecnologias, né? Cada uma mais adequada para uma dada aplicação. Uhum. Né? Então a gente viveu um cenário em que decisões foram tomadas muito mais baseadas em política do que em técnica. Sim, sim. Com os efeitos que tu acabaste de comentar. Né? E na política, vamos dar um viazinho, né? Lobbies poderosos, tá? Que simplesmente passam por cima dos conceitos técnicos, Exatamente. das decisões técnicas. Exatamente. Então, assim, na escolha do tipo de propulsão, né, depende muito do tipo de aplicação. Né? Isso não é advocacia nem para uma nem para outra. Né? Então, a tecnologia do veículo elétrico é uma tecnologia fantástica. Tá? Demorou realmente a viabilizar um veículo que permitisse um uso urbano que nem a gente está vendo hoje, mas está aí, está melhorando o dia a dia. Né? Então, para muitas pessoas, ela faz muito sentido. Né? Atualmente, ainda, com a tecnologia que a gente tem, talvez para muitos ainda não faça. Não, onde a gente precisa, então, por exemplo, grandes distâncias, né? Fica difícil. A Luciana está ajudando a diminuir essas barreiras na grande distância. No nosso caso aqui também, essa fronteira oeste aqui, tudo não tem alternativa. Então, uma é a disponibilidade de energia, né? Posto de abastecimento. Depois, tempo de recarga, que isso depende muito da tecnologia não só do carregador, mas do veículo. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos aí um país pioneiro em biocombustíveis, com uma abundância
de biocombustíveis que nenhum país consegue nos pegar nisso aí. Uma tecnologia desenvolvida aqui, né? Que se todo mundo usasse só etanol agora, a gente cumpre todas as metas ambientais. Todas. Tá? Ah, mas poluição. Poluição tem método de controle. Se eu pego um veículo agora que vai ser próximo PL8, de controle de emissões veiculares, PL7 já é assim, se eu botar agora e colocar na cidade, medir emissões na saída do veículo, é uma ordem de magnitude inferior do que o ar ambiente. Que coisa. É muito limpo. Tá? Só que, o que acontece? Em alguns casos, ainda me faz mais sentido o econômico, tá? Ou por alguma legislação específica, de usar o elétrico. E ele é muito bom nesse setor. E ele vai ficar melhor ainda. Enquanto ele não fica conveniente para todo mundo, eu tenho a solução a combustão e eu tenho a solução híbrida. Que ela agrega um valor interessante ao veículo a combustão, porque adiciona funcionalidades que ele só conseguiria com a propulsão elétrica. E, ao mesmo tempo, oferece, por exemplo, aquela enorme autonomia possível numa solução híbrida. Por outro lado, né, se eu for falar agora vamos sair um pouquinho do automóvel, vamos aumentar a escala. Grandes distâncias. Grandes capacidades de carga. Ainda a gente tem uma limitação tecnológica grande aí. Né? Então, um enorme de um caminhão. Né? O caminhão ele precisa de capacidade de carga. Eu não posso que essa carga seja muita bateria. Isso está melhorando muito. Né? A gente está vendo, isso vai e vai melhorar cada vez mais. Eu imagino que ainda vai ter um grande breakthrough tecnológico aí. Mário, e sem falar na dificuldade da aviação. Não, a aviação, sim. A aviação é um problemão. Tá? Porque para grandes aeronaves, atualmente não tem tecnologia. Para eletrificação não tem, para grandes aeronaves. Né? Atualmente mas ela não decola. O caminhão já está chegando, né? Para os pequenos dá para dizer que já tem. Já estão rodando aí. Para entrega urbana isso está resolvido. Né? Para grandes distâncias vai ser mais difícil. Só que aí, de novo, o que acontece? E se eu tenho bastante petróleo? Ah, tudo bem, é fóssil. Tá, mas eu tenho petróleo. Isso pode gerar desenvolvimento, pode gerar emprego. O que eu faço com esse petróleo? Então, eu não vou usar? Não, eu tenho que usar, mas usar bem. E usar onde é mais propício. Né? E se eu tenho um horror de biogás? Eu tenho que usar. Como a gente falou, eu vou resolver, em primeiro lugar, um problema de saúde pública. Tá? E agora nós temos o hidrogênio, que era o patinho feio lá atrás, né? E ninguém acreditava nele, daqui a pouco voltou e tá aí. E vai ser um player, tudo indica que vai ser um grande player também aí, mas, de novo, não em todas as aplicações. É um player interessante, o hidrogênio. Por que o hidrogênio é interessante? Porque eu consigo o veículo zero emissões, tal como o elétrico, tá? Emissões de poluentes na cidade. Se eu tiro ele de origem renovável, então ele não emite gás de efeito estufa. Em termos de Brasil, posso tirar do biogás. Com o potencial gigantesco que a gente tem, né? Eu consigo, então, resolver um problema de saúde pública e ainda resolver um problema de transporte. Tá? Tem desafios, tem grandes desafios de infraestrutura, particularmente, de hidrogênio. A economia do hidrogênio está se criando devagarinho. E aí, a gente vê como isso está ligado ao grau de industrialização do país, né? Indicadores, né? A disponibilidade de hidrogênio no Brasil, ela é bem inferior à que a gente tem, por exemplo, na Europa. E como que ele é oferecido, né? Então, a gente consegue... São pressões baixas, é tudo mais difícil, né? No Brasil. Nos países bem industrializados, tem de tudo quanto é forma possível, na pressão que precisa, no tipo de cilindro que quer, sabe? A gente vê aqui, não tem. Isso também está ligado ao desenvolvimento industrial do país, que ainda engatinha em alguns aspectos. Então, assim, a gente vai ter um cenário muito interessante para o futuro, com várias tecnologias possíveis. Todas elas indo no sentido de reduzir ou eliminar a emissão de poluentes, em alguns aspectos eliminar completamente, né? E, ao mesmo tempo, controlar a emissão de gás de efeito estufa.
Agora, tem um cenário muito importante que a gente tem que considerar. Tá? A tecnologia de eletrificação, a gente tem que fabricar aqui. Porque se a gente importa toda ela, Sim. ela está sendo fabricada na China. Qual é o mesmo combustível que a China usa para fabricar e para tocar as indústrias? Fóssil. Fóssil. Então, estou só tirando o gás de efeito de estufa daqui e botando lá. Sim. Então, nesse caso, é melhor produzir no Brasil, que a nossa matriz energética é uma matriz muito mais limpa, além de gerar emprego aqui. Então, é muito importante que a gente nacionalize essa tecnologia toda. É. Porque nem sempre tem lógica, né, na economia. E hoje a gente vê a desindustrialização brasileira, né, porque fica mais prático, pega lá fora, é mais barato do que desenvolver aqui. Então agora nós somos superavitários em petróleo, e tu vai deixando essas alternativas limpas sem investimento. É mais barato. E a economia se move, né, contra os interesses da sociedade. Porém, tem uma luzinha no fim do túnel. O programa Mover, de uma forma pioneira, está começando a contar emissões da cadeia automotiva, emissão do veículo, para formação de preço final do veículo, pegando todo o ciclo de vida do veículo. Isso inclui saber onde que ele foi feito. Porque agora as emissões começam a contar, tá? Não do tanque à roda, mas do poço à roda. Tá? E inclui etapas da fabricação, que seria aí do berço à roda. Então, a composição de preço do produto, ela vai puxar, inclusive, a conta de carbono na fabricação. E aí, mais do que nunca, vai valer a pena o cara fazer aqui. Porque o produto dele vai poder ser mais barato do que... Obviamente, não vai ter taxa de importação se ele trouxer de fora, só que se ele traz de fora, ele ainda tem o pênalti da emissão de carbono que ele trouxe com ele. Mas assim, a indústria, os próprios chineses, né, a BYD aqui inaugurou ontem a fábrica, que era da Ford, lá na Bahia, né, todas estão se mobilizando para ter produção local, né? Não só porque a tributação vai pular para 35% no ano que vem, né, e tem o lobby forte da indústria local aqui para antecipar essa tributação, mas é uma decisão estratégica dessas empresas. Sabe que tem que estar aqui. Não, elas estão vendo isso. Estão vendo, né? Eu acho assim, ó, as empresas elas estão vendo isso, né? E o governo vê isso também. Também. Né? O governo vê isso também. Existem pressões, obviamente, mas existem vários programas e existem várias regulamentações. Ainda falta. O Brasil não tem ainda a sua política de eletrificação. Nós não temos ainda uma política clara de eletrificação, mas a gente tem incentivos. Então, o projeto Mover, né, o programa Mover, que o professor Mário comentou, que começou lá atrás com o chamado Rota 2030, ele já é um programa que amadureceu, porque ele começou olhando muito a questão da eletrificação e hoje ele se volta para aquilo que o governo já amadureceu e viu que não é só a eletrificação, é um recurso de baixa emissão de carbono que se precisa. Então, por quê? Porque o Brasil tem as suas condições peculiares. Tem álcool, tem biomassa, tem biogás, né? Tem água em abundância para produzir hidrogênio verde a partir do sol em abundância e do vento que nós temos, porque nós temos um oceano inteiro, né? um litoral inteiro aí que sequer foi utilizado para um aerogerador. A gente ainda não tem aerogeradores no mar, coisa que a Europa já tem. Sim. Então, a gente está caminhando nesse processo e o Brasil hoje ele se posiciona como, não é à toa que vai ter a COP30 esse ano aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o maior e o melhor país do mundo para que você produza produtos com energia limpa, com um selo de carbono limpo,
Ele é o país que vai vender créditos de carbono para limpar a matriz aí do resto do mundo. A gente está com a legislação agora dos créditos de carbono para sair, né? Agora, nesses dias. É um país que tem água em abundância, porque só 3%, né, da água do mundo ela é água doce, né? E desses 3% da água do mundo que é doce, quase 2 e pouco por cento está aqui no Brasil, né? Então, nós temos a maior posição. Aí, o que acontece? Um estado como o Piauí, eu estive no Piauí há 2 semanas. O Piauí é o estado que 99% da matriz elétrica dele é limpa, é renovável. O que eles têm lá? Incentivo do governo para a construção de eólicas que estão mirando a produção do hidrogênio verde. Só que Piauí não tem porto. Sim. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão construindo porto no Piauí, que já está um projeto já bem avançado. Para quê? Para que aquele hidrogênio que vai ser produzido por uma empresa europeia, que está aqui, porque obviamente não tem nenhuma empresa brasileira que está nesse contexto, ela já mapeou o terreno, ela já está no processo de licenciamento ambiental, para que ela produza energia eólica, que vai tocar um eletrolisador, que vai, obviamente, usar essa energia elétrica, dissociar a água em hidrogênio e oxigênio, e vai pressurizar esse hidrogênio, e esse hidrogênio vai ser enviado para a Europa, seja na forma de gás, seja na forma de hidreto, seja na forma de amônia. Né? Aí a gente tem um outro quesito, né? O Brasil sabe do que está acontecendo? Sabe do que está acontecendo. O Estado do Rio Grande do Sul lançou um programa agora, né, uma chamada de projetos também, porque energia limpa, transição energética, veículos elétricos, precisa de investimento do governo, senão ele não vai se subsistir. Não adianta. Se o governo não tiver um plano claro do quanto ele pode subsidiar esses programas e quando que ele vai sair do subsídio, né? Se ele não tem isso, obviamente a gente fica sempre a depender do governo, né? Mas na China, por exemplo, por que a China está agora querendo produzir fábricas aqui e tal? E tem notícias de que na China os carros elétricos estão reduzindo, o pessoal está reduzindo a adesão, né, do carro elétrico, porque o incentivo do governo na China terminou. Mas ele não terminou porque o carro elétrico é ruim, ele terminou porque ele tinha um plano claro de muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, de descarbonizar as cidades. Então, ele foi aos poucos tirando o carro a combustão, entrando com o carro elétrico com subsídio. A Alemanha, por que tem tanto a geração solar fotovoltaica? Tinha um plano claro de tarifa feed-in, tarifa que o cara investe em geração solar fotovoltaica e ele sabe que por 10 anos o governo vai comprar dele naquele preço. Não tem essa coisa de eu não sei se eu vou investir porque eu não sei quanto que eu vou ganhar, quanto que vai vender, muda o governo já e mudam as regras todas. Tem que ser claro, né, nesse quesito, né? Então, retornando, né, a gente estava falando todo esse imbróglio aí, se o governo conhece e tudo. Hoje a gente já tem, por exemplo, a legislação associada ao hidrogênio, né, que é um combustível, entre aspas, do futuro, né? Futuro que a gente diz, mas o hidrogênio é uma coisa antiga já, mas, enfim, agora que todo mundo está se voltando para esse novo combustível. Ele é um combustível para quê? Para abastecer, pode abastecer carros. Carros a hidrogênio são carros elétricos. São carros com motores elétricos que usam o hidrogênio é utilizado numa célula combustível que vai gerar energia elétrica e vai tocar o motor elétrico. Posso ter motor com hidrogênio? O professor Mário vai dizer, a combustão. Podemos ter, tranquilamente. É uma questão de quê? De como e quando. Até quando que a gente vai ter o carro a combustão? Até quando que é interessante? Até quando que a indústria vai aguentar ficar produzindo motores a combustão? A partir de um determinado momento daqui para frente, a indústria vai ter que se modernizar e ela vai mudar e ela vai acabar indo para motores elétricos.
Será que a gente vai continuar tendo sempre motor a combustão? Podemos, porque a gente tem combustíveis aqui que vão abastecer esses... De sobra, né? Mas o Brasil tem que ter uma política clara. É. Senão, o que acontece? O pessoal compra carro elétrico, mas não sabe muito bem se vai ter peça para aquele carro elétrico. O pessoal que comprou BYD já está reclamando que as peças não chegam. Bom, mas daí a BYD está colocando a fábrica aqui no Brasil, então as coisas vão começar a mudar. As coisas são ruins no início, não tem muito, mas o pessoal está indo. Não tinha nem um carro, tinha um carro elétrico na cidade de Santa Maria, né, quando a gente começou. Era do professor, o carro veio da Alemanha, ele né? ganhou da Alemanha, qual é o nome Isso. do professor lá? Eu esqueci o nome dele, mas não sei se era até Hans. a sala de pesquisa dele é ali na PUSM. Isso, então assim, só tinha o carro dele. Uma coisa assim. Arendt, né? Arendt, uma coisa assim. E agora a gente chama um 99, vem um elétrico. Sim. Né? E tem dono de 99 que já tem 2 elétricos. Sim. Então, na universidade, no final do ano, teve que fechar os eletropostos, porque era filas e filas de carro de entrega de última milha, que são os do Mercado Livre, elétricos. Então, assim, para essas aplicações, né, de você usar carro na cidade, de você ter entregas de última milha, o carro elétrico se presta muito bem. Sim. Né? Para longas distâncias, a gente olha caminhões que no futuro vão ser movidos a hidrogênio, aí não sei se queimado ou com... Né, ou puramente elétrico mesmo. Puramente elétrico, né? Mas o fato é que a gente vai acabar tendo mais autonomia. Mas a tecnologia das baterias está vindo muito rapidamente mudando, tanto o preço caindo, quanto a autonomia aumentando. Então, assim, é como o Mário falou, é uma mistura de tecnologias que a gente pode ter no Brasil pelo tamanho do Brasil, pelo potencial do Brasil, pela quantidade de fontes disponíveis que a gente tem e, sobretudo, pelo potencial de desenvolvimento. Porque se a gente está tendo energia cortada, é porque está faltando desenvolvimento para ter carga para usar essa energia que está sendo cortada, né? Então, infraestrutura, que é um elemento importante da gente falar, é importante. Então, da metade oeste do estado, nós não temos, né, uma infraestrutura confiável para eletromobilidade. Então, por que não é nem viável, né? Porque são distâncias enormes que tem que ser cumpridas, mas o que está acontecendo assim? A gente já tem carros que têm autonomia e a gente tem muito investimento hoje privado. Então, tem vários postos que já estão em Santana do Livramento, que é uma cidade turística ali na divisa, né? Então, assim, a gente já tem várias movimentações nesse sentido de infraestrutura, mas agora não pública, como foi o nosso caso com os projetos que deram um pontapé, mas privado, né? E privado fabricando carregadores para carros elétricos aqui no Brasil, privado para instalar esses carregadores, e do outro lado o governo começa a olhar a questão da legislação. Então, legislação do hidrogênio que eu comentei, que o Brasil definiu o que é o hidrogênio limpo que o Brasil vai produzir. É um hidrogênio que vai ter mais quantidade de carbono do que o hidrogênio que a Alemanha considera limpo, do que a China considera limpo, do que a Índia considera limpo. Mas ele está dentro de uma faixa que ele pode ser considerado, né, um hidrogênio que vai limpar algumas partes da matriz onde ele vai estar sendo utilizado, né, que é aquele que tem 7 quilos de CO2 por quilo de hidrogênio. Então, é claro, e o que a gente olha é hidrogênio de baixa emissão de carbono, é mobilidade de baixa emissão de carbono. Então, hoje o Brasil amadureceu nesse sentido. A gente não está assim loucamente olhando carros elétricos e toda a eletrificação. Não, as coisas estão mudando, o Mover mudou e o Rota 2030 mudou. E a FINEP, que é a financiadora de estudos do governo, né, ela tem aberto assim, uma quantidade absurda de recurso. Recurso voltado para quem? Para empresas. As empresas precisam saber captar esse recurso. As empresas que eu digo, as menores, porque as grandes, como a WEG, como GM, como Volkswagen e outras, são empresas que elas estão preparadas para isso. Só que
Tem editais que tem empresas que não sabem fazer, então elas conversam com a academia. A academia está preparada para isso, mas o edital não é para academia, é para empresa que pode acionar a academia. São editais que as prefeituras poderiam estar junto com empresas. Para isso, você tem que ter um setor específico que saiba escrever projetos, que saiba articular projetos, que saiba olhar e captar esses recursos, né? Então, recursos na área de hidrogênio, na área de mobilidade, na área de neoindustrialização, que é a nova indústria do Brasil, recurso tem muito. Editais, se a gente entrar no site da FINEP, absurdamente a quantidade de recursos e de editais abertos e de projetos que são submetidos. Só que a quantidade de projetos negados também é absurda, porque eles não atendem o requisito. Porque a empresa tem que ter um certo nível lá contábil, a empresa tem que mostrar contrapartida, a empresa tem que ter uma folha lá que mostre o que é lucro, o que é lucro líquido e tal. E às vezes a empresa nem sabe fazer isso. E nem está olhando isso, né? É uma empresa que está prestes a quebrar porque nem estava olhando esse caixa dela, né? Então, eu acho assim, tem recurso, o momento ele é propício, o Brasil está olhando essa necessidade regulatória que aos poucos está acontecendo e, de fato, nos próximos anos a gente tende a se posicionar nessa geopolítica aí eletroenergética, né, como uma liderança, se soubermos conduzir uma política para isso. O assunto é tão importante e tão fascinante. Nós já passamos o tempo ali do segundo bloco, já foi. Agora nós vamos ter que fazer um Pense Pequeno, juntar o último bloco. Pessoal, nós estamos aqui com o Pense Grande, tá? Com os queridões, o professor Mário e a professora Luciane aqui, dando um show, né, toda essa questão que envolve diretamente o usuário final, lá na ponta, né? E que a gente precisa ter essa conscientização do todo. Vocês estão tentando assim, mostrar, né, o poder que o país tem. Eu estou encantado com vocês falando da capacidade brasileira, né? Que nós temos matrizes renováveis em todos os sentidos. E isso, assim, é uma esperança a mais. Nós já voltamos com esse Pense Grande, que está pensando muito grande. Um abraço. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade.
Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o último bloco. Olha, o intervalo aqui tem sido pauta de assuntos fantásticos. Muitos problemas, muitas dificuldades para fazer as coisas acontecer, mas a gente tenta pensar grande. E o professor Mário tem que concluir a parte toda, Mário, que as pessoas do cotidiano desconhecem essas novas fontes de energias renováveis. Especialmente falando do hidrogênio, né? Continuando um pouco, né? O que é interessante é que agora se fala em economia do hidrogênio. Ele permeando a sociedade e permeando a nossa vida em outros aspectos que a gente, quiçá, nem imagine. Né? Do ponto de vista industrial, por exemplo, né? A produção de aço, tá? A tendência é que essa produção passe a utilizar hidrogênio para fazer a produção do aço, para fazer a redução do minério de ferro. O minério de ferro ele é ferro oxidado, então tem que tirar o oxigênio dali. Né? Atualmente o pessoal tira queimando carbono, né? Com emissões de efeito estufa, né? Porque usa normalmente combustível fóssil. Há mais de 100, 200 anos. Aí. Né? Então a ideia é passar a usar hidrogênio, produzido com fontes renováveis. Né? E resolve um problema de gás de efeito estufa e de poluição também, tá? Lá na ponta. Então, só que isso tem uma demanda, uma barbaridade de hidrogênio que precisa para aquilo, porque o consumo é muito alto. Aquecimento residencial, sistemas de cocção residencial, fogão residencial, aquecedor de água residencial, passar a ser hidrogênio. Tá? Essa também é uma possibilidade que se está... Existem fabricantes de aquecedores residenciais que já tem pronto na prateleira, esperando a demanda. Já está desenvolvido, já foi publicado isso. Tá, para usar hidrogênio. Hidrogênio pode ser muito, muito útil e a solução, tipo, imediata, uma solução imediata para, por exemplo, limpar a cidade, aproveitando o parque fabril existente, aproveitando a capacidade instalada de motores a combustão. Então, assim, imediatamente é uma forma de aproveitar, com as devidas adaptações, obviamente. Sim, sim. Né? Porque o motor a combustão, ele, essencialmente, ele se mantém... Tem um simplórios praticamente como foi feito para o álcool. Tá? Obviamente com características operacionais específicas, assim, mas dá para aproveitar a tecnologia existente para isso. Então, é uma boa solução de transição. Excelente. Tá? Então, até que a gente tenha suficiente capacidade para eletrificar, a gente pode lançar mão do hidrogênio. Para grandes distâncias, né? Transporte de grande distância. Caminhões podem ser tanto usar a rota da célula combustível, a hidrogênio, ou motor a combustão a hidrogênio. Tá? Porque, especialmente no transporte pesado, onde massa é bastante importante, volume um pouco menos, porque os veículos são... as normas são baseadas em peso bruto total, as balanças são em peso bruto total, né? Então, eu consigo carregar cilindros de hidrogênio com facilidade, né? Porque precisa um volume considerável. Né? Então, essa tem uma aplicação interessante aí, né? No começo, né? Porque depois as coisas vão que nem a bateria. E existem também ideias de se fazer a injeção de hidrogênio nas linhas de gás natural já existentes, para diminuir a pegada de carbono oriunda do gás natural, desde que o hidrogênio é produzido de forma renovável. Né? Mas é perigoso. Sim, tem riscos associados, assim como teve também quando se começou com os veículos a gás. Sim. Tá? É mais perigoso que o veículo a gás? Um pouco mais. Mas não é uma barbaridade se fizer as coisas adequadamente, como tem que fazer. Né? Mas e se vazar? Bom, se vazar gasolina dentro de uma garagem de um prédio, faz uma poça ali, louca para incendiar. Se vazar hidrogênio e estiver aberto, ele vai embora, porque a difusividade dele é muito grande. E na temperatura e pressão ambiente, a densidade dele é muito baixa, ele vai embora e vai para a estratosfera. Ele some. Então, potencialmente, é mais seguro. Então, a gente lidar com a tecnologia da forma adequada é bastante importante. Agora, uma coisa é certa, o hidrogênio veio para ficar, ele vai permear as nossas vidas cada vez mais. Né? A gente estava falando no intervalo, né? Utilizar para a produção de amônia. Né? Muito necessário para fazer ureia, fertilizante. Que nós importamos tudo. E outra, e transporte naval.
que pode vir a usar amônia, muito provavelmente vai na rota da amônia. Podemos usar hidrogênio também, mas é mais fácil a amônia, porque aí a gente usa a amônia como carregador de hidrogênio, né? Então, o transporte naval está fortemente, eu tenho ido a vários congressos, pessoal apresentando soluções de propulsão com motores a combustão a amônia. Então, nesse ecossistema novo que está surgindo de tecnologias, a gente vê o motor a combustão sendo deslocado, né? Sendo deslocado para outros setores onde não necessariamente ele estaria inicialmente. Em geral, sendo empurrado para as aplicações com motores maiores. Uhum. Então, eu botar um veículo elétrico aqui significa eu precisar botar uma geração elétrica em algum lugar. Qual é a forma mais rápida de botar uma geração elétrica em qualquer lugar mais rápida? Que eu ligo agora e vem combustão. Eu boto um gerador a combustão. Uhum. De preferência, um combustível renovável. Né? E agora está aumentando o biodiesel na matriz energética brasileira. Está aumentando a quantidade, vai aumentar a quantidade. Né? Então, a gente vai ver essa mudança. E a gente vai ver a participação cada vez mais frequente do hidrogênio nessa matriz de soluções. Nos laboratórios aí da universidade? Nós estamos queimando hidrogênio quase que diariamente, tá? Em motores a combustão, né? Motores de combustão interna, né? Em que a gente todo dia mostra lá, ó, aqui, ó, sai água só no escapamento, é água. Produto de combustão de hidrogênio é água, água. Tipo, se eu produzir direitinho o processo de combustão, é água. Se eu errar um pouco, sai NOx, que é um poluente. Mas se eu produzir direitinho, com devido excesso de ar e controle de temperatura, eu emito NOx abaixo de qualquer limite legislado, é abaixo, inclusive, de eu conseguir medir. E que convênios você está fazendo com as indústrias? Então, a indústria automotiva está junto com a gente nesses projetos, né? Então, a gente tem projeto com grandes sistemistas da indústria automotiva. A gente tem projeto com a Marelli, por exemplo, projeto de hidrogênio concluindo agora, né? O primeiro nosso, né? Tem um outro FINEP, também FINEP de produção de hidrogênio para aplicação agrícola. E aí é outro vetor muito importante, tá? Em que a gente tem que aportar no final desse projeto um demonstrador, um trator rodando a hidrogênio. E aí a gente tem um projeto lá rodando hidrogênio, tá? Aí esse projeto não é com uma grande indústria, com uma pequena indústria que faz carretas agrícolas, a Agrovec lá do Vale do Rio dos Sinos, né? E junto com a Fevale também. Então a Fevale vai ter que fazer o range extender a hidrogênio para tocar um pequeno caminhãozinho agrícola elétrico. Então a gente vai aumentar a autonomia dele, que o problema lá é a autonomia. Então, em algumas fazendas, para ter a certificação orgânica, tá, ele não pode usar combustível fóssil. Sim, tá? sim. E aí, então, muitos optam pela eletrificação, mas ele não tem autonomia suficiente, né? E aí ele tem que buscar de caminhão depois, só que aí o caminhão dele é diesel, né? Então ele fica com um problema. Então a gente está fazendo um range extender, que é um pequeno gerador a hidrogênio, né? Que vai aumentar a autonomia dessa Vocês dois não carreta. dormem, eu acho, né? Porque é tanta inovação, hein, Lu? A gente tem projetos em várias áreas, né? Então, eu me lembro que no programa, quando eu vim no primeiro programa aqui contigo, eu comentei de um projeto que estaria por começar, que é um projeto que já está na metade hoje, né? Com uma empresa do Rio de Janeiro. Então, assim, ressaltou para mim, né? O professor Mário falou de nomes de cidades que não são Santa Maria, né? Então, esse projeto é com uma empresa do Rio de Janeiro, na linha de troca de baterias para motos elétricas. Então, uma empresa que fabrica motos elétricas já manifestou interesse de ter estações onde o dono da moto compra a moto sem a bateria, mais barato, e ele leva uma bateria com ele, e daí ele chega nos pontos estratégicos e troca a bateria vazia por uma cheia e segue trabalhando. Então, assim, para o modelo de negócio da micromobilidade é muito interessante. Por que a gente está nesse projeto? Como eu disse, mobilidade para mim é recurso energético distribuído. Então, essas estações de troca de bateria
São baterias que ficam paradas ao longo Sim. do dia. Alguém vai investir e ele quer de novo. Alguém investe, ele quer usar aquilo ali. Então, aquela bateria, ela fica ali como um gerador diesel, entre aspas, que ele tem de reserva. Se falta energia, ele usa a energia daquelas estações. Ele pode transacionar aquela energia com a rede. Então, ele tem uma bateria ali, mas ele vai trocar, ele vai fazer a troca com a moto. Algumas sim, mas outras que, pelo histórico, mostra que não são necessárias, elas ficam transacionando, ou seja, absorve energia solar fotovoltaica e usa de noite. Aumenta o autoconsumo, diminui o fluxo reverso, que é o que as distribuidoras hoje, né, acusam para não terem novas ligações, né? E um outro projeto também, FINEP, que eu acho que é importante a gente destacar, né, que eu já tinha comentado, existem linhas de financiamento. É um projeto FINEP que está por começar agora com uma empresa de Lajeado, né, onde nós vamos produzir hidrogênio por eletrólise, armazenar esse hidrogênio em tanques de transporte de hidrogênio e gerar energia nos locais aonde houver demanda. Então, você tem um hospital de campanha, por exemplo, num evento trágico desse como a gente tem tido, são geradores diesel que estão ali. Então, a gente quer levar uma geração limpa, né? Você tem locais que ficam ilhados, geração limpa. Você tem um show, você tem um Rock in Rio da vida que tem um globo terrestre como a marca dele, né? Esse globo tem que ser verde, tem que ser limpo, né? Então, eles usam diesel, né? Então, assim, ou gás natural, enfim. A gente precisa descarbonizar setores. Então, energia sob demanda é um elemento importante para descarbonizar setores. O hidrogênio, por que o hidrogênio? Porque o hidrogênio, eu utilizo energia elétrica no horário que está sobrando e produzo hidrogênio. O hidrogênio, ele é um armazenador de energia. E aí, eu utilizo esse hidrogênio para gerar energia elétrica em locais onde é necessário. Eu consigo transportar, né, como o professor falou, né, mais volume, talvez menos peso, né, em relação às baterias. E a gente tem, então, um potencial imenso, né, de aproveitamento da geração eólica e solar para hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde, que todo mundo fala também, não sei se as pessoas veem, né, é aquele produzido por energia solar ou energia eólica, né? Então, através da eletrólise. Qualquer outra linha de cores do hidrogênio são hidrogênios de baixo carbono. É ruim? Não é, desde que ele atenda os requisitos. Como eu disse, o Brasil já tem o seu requisito na política do hidrogênio nacional e cada país aí fora tem os seus requisitos de quantidade de carbono associada àquele hidrogênio que está sendo produzido. Porque aí a gente olha, né, todo o processo, né, desde como diz, do berço ao túmulo, né, do nascimento até o encerramento ali o que vai ser feito, né, que destinação vai ser dado, né, para esses resíduos aí, desses processos que entram em economia circular, uma série de outros elementos, né? Então, assim, importante destacar, são projetos onde não tem só professores, são projetos que nós temos alunos, professores de várias instituições que podem estar envolvidos, alunos de mestrado, doutorado, graduação, né? Então, a gente tem um grupo hoje de mais de 8 alunos de graduação que vem sábado para cá para poder ter aula sobre hidrogênio, para poder entenderem o processo, né? Alunos que trabalharam com protocolos de comunicação, são alunos que não são da engenharia elétrica, são da engenharia de computação, mas estão trabalhando dentro de um contexto. Então, assim, envolve muita coisa, né, Mário? Né? São muitas áreas que a gente começa a formar mão de obra que, infelizmente, sai daqui, né? Exatamente. Não fica. Tocou num ponto-chave, né? Que vocês estão envolvidos com o desenvolvimento tecnológico, mas o primeiro impacto é no estudante. Nós estamos preparando a gurizada para sair para esse novo mundo. Então, as universidades que não têm pesquisa de qualidade, porque tem muita pesquisa também que, né, para fazer a tese de doutorado, de mestrado, o quê? Não, assim. Então, eu vejo ali no Centro de Tecnologia, tá, é um ninho de inteligência extraordinário. Vocês sabem fazer bons projetos,
Por isso que quase todo o recurso que vem para a universidade de pesquisas é dentro do centro de tecnologia. O que eu acho ruim. Claro. Eu acho que a diversidade é o principal. Mas A gente sai daqui para ir levar. Eu tenho exemplo pessoal de levar minha filha a Porto Alegre para fazer um transplante, porque a gente não tem aqui, né, saúde de ponta, né? Não é uma crítica aos colegas médicos, mas a gente entra em Porto Alegre num hospital de clínicas, você vê o quê? Pesquisa. Tem doutorado, tem mestrado, tem pesquisa, tem equipamentos de ponta fazendo as análises, e aí a gente junta as áreas, porque aí a gente tem pessoal fazendo análise com inteligência artificial dentro do hospital, fazendo equipamentos que usam hidrogênio dentro do hospital. Assim, parece difícil de entender que é multidisciplinar. É multidisciplinar. Não tem hoje, tu não consegue mais viver sozinho. O agro mesmo, tu deste o exemplo, então assim... Eu tenho insistido com esse programa que está fazendo de mentoria empresarial, que é uma coisa fantástica, que recém está começando, né? Mostrar que não tem mais aquele diploma em farmacêutico. Não, tu tem que entender. Eles têm que passar a gurizada de noite, quando tem lá aula de economia, tem palestrante lá de química, tem que conhecer, porque tudo vai se conectar lá na frente. E esse é o meu medo, né, de nós ficarmos defasados, porque o mundo está numa velocidade maior do que nós estamos indo. Sabe? E isso que nós não temos tempo hoje nem de entrar dentro da universidade, dentro das startups, oportunidades, sabe? Que eu vejo assim o time, sabe, se perde, se leva muito tempo, falta conhecimento, falta expertise, falta network com esse mundo, sabe? Tomara que a gente aos poucos vai também ajudar, mas o meu medo é esse, né? Nós precisamos de ter mais pressa, sabe? Agora eu tenho muita esperança com a Marta e com o Tiago, assim, né? O Tiago é um cara com uma visão de mundo, é um cidadão do mundo, o Tiago, um estrategista, né? Então vai combinar bem ali com a Marta, e a gente apostou muito cedo, né? Nós apostamos nesse casamento há 6 meses atrás. A sociedade se envolveu diretamente pela primeira vez na situação. Então, assim, muito feliz em ter vocês de novo aqui, sabe? Porque a própria academia ela se comunica mal, né? Se comunica mal, sabe? A gente vive ali a 4 paredes, as pesquisas, e também a sociedade não está muito aí também, sabe? Uma coisa que eu acho muito importante antes da gente encerrar, né? Além de manter o caráter multidisciplinar, né? E é isso. No nosso projeto de hidrogênio é junto com a engenharia agrícola, com o professor Schloster, os colegas lá, tá? É um casamento muito interessante, a gente vê que isso é bom. Assim como nossos projetos junto com os colegas da engenharia elétrica, fantástico. Lá, né? O professor Humberto e os outros colegas ali, muito bons. Mas assim, essa integração, além para dentro, além dessa integração endógena, a gente tem que realmente fazer essa integração externa, exógena, né? Mas assim, integrar com o setor produtivo. Isso que eu acho que é fundamental. Obviamente isso não é para todas as áreas, nem toda área consegue fazer isso com a mesma facilidade. Tá? Mas é muito importante a nível de país e a nível local também. Se a gente precisa industrializar, o país precisa se industrializar de novo. Sim, sim. Chegar a níveis anteriores e aumentar, porque nós estamos ainda num nível muito baixo. Nosso melhor nível de industrialização ainda é muito baixo, perto do que poderia ser. Né? Só que a gente só vai conseguir crescer mesmo se nós juntarmos a academia e a indústria para trabalharem junto nisso. Do contrário, a gente vai sempre importar tecnologia. Mas é isso, Mário, porque é muito mais barato, o cara faz as contas. Por que eu vou investir em pesquisa? Então, se eu já pego pronto, isso é mal para o país, está levando o país assim. Eu vejo isso automobilística. Hoje vem um pacote, uma caixa preta com tecnologia que o meu mecânico tem que ser um engenheiro mecânico, eletricista, para poder entender, tentar entender. Então, essa é uma questão difícil, mas também não podemos se mexer. Não. Eu acho que a universidade está aí para isso e preparar essa gurizada para esse novo tempo. E uma outra provocação. Houve uma época em que nós tínhamos iniciativas industriais, pequenas indústrias automotivas no Brasil. Tá? Hoje em dia isso é praticamente impossível.
Uma pessoa não pode fazer um veículo novo hoje, seja ele a combustão ou elétrico, porque o capital necessário é astronômico. Sabe por quê? Porque eu tenho que homologar o veículo. E a homologação, ela é uma fortuna. Quer ver uma coisa que inviabiliza qualquer iniciativa pequena? Alguém tem que fazer crash test no veículo. Eu tenho que, no mínimo eu tenho que destruir, se tudo der muito certo e eu conseguir pegar os dados muito certos nesse crash test e eu não tiver que repetir e destruir mais um, quiçá mais um. Não tem. O teste é muito caro. O teste é caríssimo de fazer, é caríssimo. Né? E eu ainda vou ter que destruir o veículo. Assim, tudo isso está dentro de uma norma de proteção ao ocupante, beleza, né? Normas de controle de emissões, beleza, tudo é muito importante. Tá? Mas por que nós não temos uma brecha para o cara fabricar um número X de veículo, ou para o cara ter uma possibilidade de criar uma pequena indústria com normas mais brandas para deixar o cara surgir? Porque do jeito que está, a gente deixou só na mão de quem é grande. Sim. Não surge. Nós tínhamos uma indústria automotiva de super esportivos, nós tínhamos indústria de nicho no passado. Nós não temos mais. Ah, tá, mas nós seguimos normas internacionais. Tudo bem. Não, Mário, vai para todos os segmentos. A indústria química também é um exemplo claro que a mãe da indústria é a química também. Então, é uma luta boa. Eu acho que eu acho que a nossa missão, vocês são de uma geração que me sucedem, tá? Tem uma missão muito complicada, mas assim também iluminada. Tá? Vocês têm um futuro fantástico e a universidade, assim, eu vejo que ela tem hoje condições de alavancar. Mas um programa sobre alavancar Santa Maria vai ter que ficar para um outro programa. Obrigado, Mário, mais uma vez, pelo carinho da vida. Obrigado, aqui. Carlinhos. Obrigada. Queridona. Obrigada. Que Deus abençoe vocês, assim, e que possam ajudar nossos jovens a encontrar esse caminho, né? E que, como eles precisam de apoio, como precisam de ajuda, né? A Universidade Federal, as federais, né? Não podem escolher os alunos, tem que receber o que a sociedade encaminha. Então, são desafios imensos, né, de tornar essas crianças, esses jovens, assim, o futuro do país. Esse Pense Grande foi muito bom. Beijo no coração, a pauta se foi, abrangemos o mundo todo. Até a próxima. Patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank. Invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região.